Você me perguntou, como Satanás foi expulso do céu? Você provavelmente imaginou que logo no começo da Bíblia, antes da criação do homem e da mulher, Gênesis descreveria a queda de Satanás. Não, a queda de Lúcifer não é explicitamente descrita em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A queda de Lúcifer é geralmente associada a passagens encontradas em Isaías 14, versículos 12 ao 15 e Ezequiel 28, versículos 12 ao 17, que são profecias dirigidas a reis terrenos, mas que muitos interpretam como tendo um significado simbólico que se refere à queda de Satanás. Em Isaías 14, 12 ao 15, o profeta Isaías fala sobre a queda do rei da Babilônia. Mas muitos estudiosos interpretam esses versículos como uma descrição simbólica da queda de Satanás. O versículo 12 começa com as palavras: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva." Essa passagem é muitas vezes interpretada como uma referência à queda de Satanás. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 17, o profeta Ezequiel se dirige ao rei de Tiro. Mas novamente há elementos na passagem que levam muitos estudiosos a interpretá-la como uma descrição simbólica da queda de Satanás. O versículo 12 começa com as palavras: "Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe." Embora Gênesis não descreva explicitamente a queda de Satanás, essas passagens do Antigo Testamento são frequentemente citadas como referências bíblicas que descrevem a queda de Satanás, mesmo que simbolicamente. A passagem da Bíblia que descreve a rebelião de Satanás contra Deus e sua expulsão do céu é encontrada em Isaías 14, dos versículos 12 a 15. "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo." A Bíblia não especifica um número exato de anjos que foram corrompidos por Satanás. No entanto, há referências que indicam que uma grande quantidade de anjos seguiu Satanás em sua rebelião contra Deus. Uma das passagens que sugere uma grande multidão de anjos rebelados é encontrada em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4. "Vi também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse." A interpretação tradicional desse versículo sugere que as estrelas que são arrastadas pela cauda do dragão representam anjos que se juntaram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Embora não haja um número específico mencionado, a expressão "a terça parte das estrelas do céu" sugere uma proporção significativa dos anjos. Na Bíblia, não há um texto específico que afirme que foi o anjo Gabriel quem expulsou Satanás do céu. As referências à queda de Satanás geralmente mencionam uma rebelião liderada por Satanás e sua subsequente expulsão do céu, mas não identificam um anjo específico como o responsável por essa expulsão. A passagem mais relevante que descreve a queda de Satanás é Isaías 14, versículos de 12 a 15, como mencionado anteriormente. No entanto, essa passagem não menciona o nome de nenhum anjo específico envolvido na expulsão de Satanás do céu. Na Bíblia, não há uma descrição detalhada da posição específica de Satanás no céu antes de sua queda. No entanto, algumas passagens sugerem que ele ocupava uma posição de alta estima e poder antes de sua rebelião contra Deus. Por exemplo, em Ezequiel 28, versículo 14, Satanás é descrito como o querubim ungido que cobre, o que indica que ele estava em uma posição de grande honra. "Tu eras o querubim ungido que cobre, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas,
No meio das pedras afogueadas andavas. Essa passagem, embora não forneça detalhes precisos sobre a posição exata de Satanás no céu, sugere que ele ocupava uma posição elevada e próxima de Deus, antes de sua queda. Na Bíblia, não há nenhum texto que afirme explicitamente que Satanás era um músico. As referências à natureza e à atividade de Satanás são predominantemente relacionadas à sua posição como adversário de Deus e à sua influência maligna sobre a humanidade. Essas interpretações são baseadas em especulações e não têm base direta na narrativa bíblica. A Bíblia fala que Satanás era belo? Há uma passagem da Bíblia que descreve Satanás como sendo extremamente belo e perfeito. Antes de sua queda, é encontrada em Ezequiel 28, versículo 12 ao 15. Embora este texto não mencione explicitamente o nome de Satanás, muitos estudiosos bíblicos interpretam esses versículos como uma descrição figurativa do rei de Tiro, que simboliza a queda de Satanás. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esses versículos descrevem um ser que foi criado, perfeito em beleza e sabedoria, mas que caiu em pecado e iniquidade. Embora não seja mencionado explicitamente que este ser é Satanás, muitos estudiosos identificam essas características como sendo aplicáveis a ele antes de sua queda. Na Bíblia Sagrada, os querubins são seres celestiais mencionados em várias passagens, principalmente no Antigo Testamento. Eles são descritos como criaturas angelicais que servem a Deus e são associados com a presença divina e com a proteção. Os querubins são frequentemente mencionados em contextos relacionados ao tabernáculo e ao templo de Jerusalém, onde suas imagens eram esculpidas ou representadas em tecidos ornamentais. Por exemplo, no livro de Êxodo, os querubins são mencionados na descrição do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25, 18. Os querubins também são descritos como tendo múltiplas asas e se posicionando próximo ao trono de Deus, como visto em passagens como Isaías 6, 2. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Além disso, os querubins são frequentemente associados à guarda e à proteção, como visto na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, onde querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Em resumo, na Bíblia Sagrada, os querubins são seres celestiais associados à presença de Deus, à proteção divina e ao serviço angelical. Satanás tem poderes? Sim, há vários textos na Bíblia que indicam que Satanás possui poderes sobrenaturais, embora limitados em comparação com o poder de Deus. Aqui estão alguns exemplos. Tentação de Jesus. Em Mateus 4, versículos de 1 a 11, Satanás tenta Jesus no deserto, oferecendo-lhe poder e autoridade sobre os reinos do mundo em troca de adoração. Embora Satanás tenha a capacidade de tentar Jesus, ele é repreendido pelo poder da palavra de Deus. Possessão demoníaca. Em vários relatos nos evangelhos, vemos que Satanás e seus demônios têm o poder de possuir e afligir pessoas. Por exemplo, em Lucas 8, 26, 39, Jesus liberta um homem possuído por uma legião de demônios. Lutas espirituais. Em Efésios 6, 12,
Paulo descreve as lutas espirituais dos cristãos contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, indicando a existência de poderes malignos influenciados por Satanás. Poder sobre as nações. Em 2 Coríntios 4:4, Satanás é chamado de o Deus deste século, indicando sua influência sobre as nações e a cegueira espiritual das pessoas. Na Bíblia, não há um texto específico que detalhe explicitamente o momento em que Satanás deixou de ser um anjo e se tornou um demônio. No entanto, a tradição cristã muitas vezes interpreta certas passagens como implicando uma queda de Satanás e sua transformação em uma entidade maligna e rebelde. Uma passagem frequentemente citada é a queda de Satanás, descrita em Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12, 17. Na Bíblia, há uma passagem que associa a figura de um bode a Satanás. Esta associação é encontrada em Levítico 16, onde é descrito o ritual do dia da expiação. No contexto deste ritual, o sumo sacerdote de Israel, em nome de todo o povo, realizava uma série de rituais para purificar o santuário e o povo de seus pecados. Em Levítico 16, versículos 7 ao 10, o texto descreve como 2 bodes eram selecionados como parte do ritual do dia da expiação. Um dos bodes era sacrificado como oferta pelo pecado, enquanto o outro, chamado de bode emissário ou bode expiatório, era destinado a levar os pecados do povo para longe do acampamento. E tomará os 2 bodes e os apresentará perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecê-lo-á como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação sobre ele, a fim de enviá-lo como bode emissário ao deserto. Embora este texto não associe diretamente o bode ao Satanás, algumas interpretações sugeriram uma conexão simbólica entre o bode emissário, que carregava os pecados do povo, e Satanás, o acusador ou adversário. Essa associação simbólica pode ter contribuído para a ideia de Satanás como um bode ou bode emissário em algumas tradições religiosas e culturais. Na Bíblia, não há nenhum texto específico que descreva Jesus arrancando as chaves da mão de Satanás. No entanto, há passagens que falam sobre Jesus tendo autoridade sobre Satanás e sobre o reino espiritual. Uma passagem que ilustra isso é encontrada em Apocalipse 1:18, onde Jesus diz: "E o que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Nessa passagem, Jesus declara que ele tem autoridade sobre a morte e o inferno, o que implica que ele tem o poder de libertar as pessoas do poder de Satanás e da morte espiritual. Outra passagem relevante é encontrada em Colossenses 2:15, onde Paulo escreve: "Deus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." Esta passagem fala sobre Jesus triunfando sobre as forças espirituais malignas, indicando sua autoridade sobre Satanás e seus seguidores. Na Bíblia, não há nenhum texto que identifique Satanás como Baphomet. O Baphomet é uma figura que tem origem na história da alquimia e no ocultismo medieval, e é frequentemente associada a várias tradições esotéricas e ocultistas, incluindo algumas formas de satanismo. No entanto, é importante observar que a identificação de Satanás com o Baphomet é uma associação feita principalmente em certos círculos do ocultismo e do satanismo, e não é uma concepção encontrada na Bíblia ou na tradição cristã. Na tradição cristã, Satanás é retratado como uma figura maligna e adversária de Deus, mas sua identificação específica com o Baphomet é uma interpretação que se originou fora das escrituras bíblicas.
Na Bíblia, não há uma lista específica de nomes de demônios. No entanto, há passagens que mencionam a existência de espíritos malignos ou demônios, mas geralmente não fornecem nomes individuais. Agradeço imensamente a todos os membros do nosso público cristão que dedicaram seu tempo para assistir o vídeo até o final. Que a paz e as bênçãos do Senhor estejam com cada um de vocês. Que Deus os abençoe ricamente.